Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs, teu devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, é rapidinho, no máximo 10 minutos. Então fica comigo até o final e depois compartilha. Bem, hoje o nosso texto está no capítulo 19 de João, versículo 28. Que diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou-se a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Amém. Aqui, bem resumidamente, tem muitas camadas, né, nessa pequena parte aqui do texto da morte de Jesus. Então, Jesus entregou-se quando ele percebeu que já estava cumprido o seu propósito. Ele entregou o seu espírito. Então, a morte não o venceu, ele venceu a morte e vai ter êxito daqui 2 dias na ressurreição. Mas, além disso, ele também, junto com o caniço de sopo, que é o mesmo que foi utilizado para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, lá em Êxodo 12, 46, na primeira Páscoa, no Pechá, é o mesmo material usado aqui para o cordeiro perfeito, cordeiro sem mácula nenhum também, Jesus, né? O nosso cordeiro pascal. E nenhum osso dele foi quebrado. Quebravam-se os ossos das pernas nessa forma de morte de cruz para acelerar o processo, pois eles ficavam apoiados e quando se quebrava a perna, ele não conseguiria se sustentar na perna para voltar a pegar mais fôlego e morreria asfixiado. E foi assim que aconteceu com os dois ao lado de Jesus, mas Jesus já havia entregue o seu espírito. E aí ele foi ferido na lateral. Jesus também é conhecido como o segundo Adão. Então, Deus fez o Adão e o colocou em sono profundo. Ele permitiu que Adão entrasse ali em sono profundo e morte e fez um corte na lateral dele, nas costelas, e dali fez a sua noiva, a sua esposa, a sua ajudadora, o seu corpo, Eva. Assim também como Jesus, o segundo Adão, ele também é ferido em sono profundo na sua lateral, e dali nasce sangue, sai sangue onde nasce a sua igreja. Naquele momento, a igreja nasce após a morte do Senhor, na verdade, após a ressurreição, mas ali figuradamente nasce, sai o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida nele através do sacrifício dele. E ali nasce a igreja, sua noiva, a qual ele vem buscar no final, em tudo. Então,
Jesus aqui estava cumprindo tantas promessas, tantas coisas, tantas escrituras, como todos olhariam para aquele que foi transpassado, né? Por aquele que transpassaram, ele ficou na cruz justamente para que todos o vissem, todos que passassem por ali estavam vendo. E João aqui testemunha e diz que está testemunhando com a verdade para que nós também pudéssemos, para que nós também possamos testemunhar dele, porque o que está escrito aqui é a verdade, é o que ele está falando. Então Jesus, ele cumpriu todas as promessas em vida e também durante a sua morte. E se ele cumpriu todas essas promessas, ainda tem promessas que ele irá cumprir para mim e na sua vida. O Senhor tem promessas para nós, mas a principal é de que ele voltará para nos levar para a vida eterna. Então, o que nós temos que nos preocupar é com esse bilhete para a vida eterna, esse bilhete para que quando ele voltar, ele nos conheça, como nós lemos lá em Mateus, quando ele diz que muitos expulsarão em meu nome, muitos curarão enfermos em meu nome, muitos farão muitas coisas em meu nome, mas eu não os conheço. Não adianta nós termos sucesso ou êxito em algumas coisas em nome de Jesus. O nosso maior êxito é conhecê-lo no secreto, é conhecer ao próprio Jesus no secreto, nos rendendo a Ele, para que quando Ele retorne, Ele nos conheça, que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós sejamos conhecidos por Ele. Então, quando nós entrarmos na presença para falar com Ele, não adianta nós falarmos de coisas bonitas, palavras bonitas, que muitas vezes nós nem usamos no dia a dia, mas sim nós entregarmos a verdadeira condição em qual está nosso coração, que nós sejamos transparentes com Ele, que nós sejamos honestos com Ele em todas as nossas conversas, para que, de fato, nós o conheçamos e Ele nos conheça também, para que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro e íntimo. Amém? O sacrifício dele foi perfeito, então que nós também nos sacrifiquemos na presença dele verdadeiramente, com honestidade nas nossas palavras e no nosso coração. Não adianta nós chegarmos quebrados na presença dele e falarmos que está tudo bem. Nós temos que o adorá-lo, mas nós também temos que nos ser verdadeiros para com ele, para tudo aquilo que nós passamos para ele, falamos para ele. Amém? Para que nós possamos honrar o sacrifício dele na cruz por mim. Que eu possa honrá-lo dia após dia com tudo isso. Então, que nós sejamos estes, honestos com Jesus, assim como ele foi conosco. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.